Entrou. Boa noite, você está mais uma vez aqui na programação da TV Ativo e temos aí a grande satisfação em ter você conosco sempre, com as notícias a cada dia que vai passando aí. Nós estamos fazendo sempre um coletivo de informações e você é o nosso convidado sempre. Compartilhe, o nosso pessoal que vai dar uma boa noite para você, um bem-vindo à mesa. Sérgio, como sempre. Bom, boa noite. Mais uma terça-feira aqui, estamos batendo um papo legal aqui sobre política e sobre a cidade. E hoje nós temos entrevistado aqui uma figura ilustre da cidade, Dr. Luiz Antônio Nascimento, e vamos bater um papo com ele aí hoje. Olá, você que está em casa, mais uma vez aqui a gente na batalha, mais um dia de luta, mas estamos firme e forte aí na batalha, na tentativa de vencer a quarentena, vencer a pandemia e vencer as diversidades de cada dia, as dificuldades, né? E hoje a gente está com um visitante ilustre aqui, né? Muito comentado na cidade, muito respeitado também no meio da medicina, Dr. Luiz Antônio. Mas também temos um outro convidado aqui, que é o Marcos Kinder, que é o nosso programador também, né? Faz nossos programas aqui, falando a verdade, às segundas-feiras, e ele estava louco para poder sentar nessa mesa para dialogar um pouco com um trio aqui, especificamente com o Sérgio, né? Que falou, uma hora eu pego o Sérgio lá, né, pra gente debater, porque falou, e eu acho que você chegou atrasado, eu achei que você estava até com medo de mim. Vai falar que você estava doente? Mas tá aí, hoje o Marcos Kinder vai sentar aqui um pouquinho no meu lugar, né? Antes do Dr. Luiz Antônio, e depois eu volto para dar aquela pincelada final, pra gente colocar um pouquinho de, vamos colocar de lenha na fogueira, né? Eu sempre gosto de fazer essa parte. Tá bom? Segue, Ronaldo. Bom, nós temos várias situações aqui. O Sérgio, sempre tenho falado com o Sérgio sobre a questão das políticas, na verdade, municipais. Após as mudanças aqui, elas não acontecem. Cada vez mais vimos aqui um se afrontando ao outro, Sérgio. E vamos ver o que vai acontecer aos 40 minutos do segundo tempo. Visto que os ataques eles estão sendo hoje ainda via Facebook, nas redes sociais, e depois nós temos aí um confronto aí que vai ser na rua, caminhada, onde todo mundo vai se encontrar com todo mundo, Sérgio. Isso é verdade. Na verdade é o seguinte, a eleição, né, principalmente a cidade, Ferraz é o que eu sempre digo, Ferraz é uma cidade muito politizada. Eu não digo politizada em nível de intelectualidade política, digo politizada de participação da vida política orgânica da cidade. Para ter uma ideia, a gente caminha pelos bairros, você vê aquelas senhorinhas varrendo o quintal e falando de política. Luiz Antônio vai ser vice, vai ser candidato a prefeito, então é normal, o doutor Jorge foi bom, o José Viruto é ruim, o Filó está preso. Então a cidade, ela vive muito isso. E tem aquele que não quer falar e acaba então, falando. Essas disputas e outra coisa, o interesse eleitoral aqui, ele ficou crescente. Todo mundo imaginava ano passado, a economia do país está ruim, o pessoal está meio duro. Então serão poucos candidatos, pelo contrário, vai ter mais candidatos ainda do que se imaginava ano passado, com pandemia de coronavírus, com a economia ruim, porque o interesse político da cidade ele é muito grande. E a cidade ela vive uma efervescência política. Então também essas disputas são naturais. E a questão da rede social, se você for perceber, uma hora fulano está na frente, outra hora ciclano está na frente. Você não tem aquela coisa concreta, aquela coisa certa, porque cada um tem um grupo. E aí, só que o melhor trabalho ainda eu vejo que será no campo, vai ser na rua. A internet vai ajudar? Está ajudando? Está ótimo. Tem gente que falou para mim, a internet vai ser 35% da campanha. Eu não acho tudo isso. Porque vai chegar uma hora que o pessoal vai ficar assim, sabe? Eu não consigo mais nem olhar no meu Facebook, porque só tem candidato. Vai ficar cansativo um pouco, né, para a população, que os internautas, né? Vai ficar um pouco cansativo, mas tem muitos candidatos aí com qualidade, com produtos bons, com qualidade de postagem, com qualidade de vídeos bom que vai vir, mas tem muita coisa que não vai ser agradável nem na qualidade ofertada aí para poder adquirir os votos, né? O Sérgio falou agora... O horário eleitoral da televisão já não tem qualidade, você imagina? Exatamente. O Sérgio falou agora há pouco, né, de quantidade de políticos, assim, a quantidade vai ser grande. A gente não sabe ainda por que exatamente, mas vem crescendo assim exorbitantemente em cada eleição o número de candidatos. Oxalá se essa quantidade fosse qualitativa, né? Porque tem muito candidato, mas assim, a gente não consegue ver a determinação desses candidatos pós a eleição, né? Alguns
acabam deixando de lado aquela pretensão, e aqueles que atingiram o objetivo, que se elegeram, a gente não vê determinação em fazer a política que a cidade merece ter, né? Mas você não pode falar de quem não disputou, você vai falar de quem foi eleito. Exatamente. Não dá para... Vai dinar agora. Não vai fazer nada. Não dá. Depois, no sentido de fazer, quando eu falo no sentido daquele que não se elegeu e já está presumindo que o cara vai se eleger e não vai fazer nada. Não, eu não sei. Se você for ver nessa gestão agora, são 17 vereadores, você me diga quantos trabalham. Mas o que eu estou te falando, você vai falar dos seus 17 que estão lá, você está analisando o trabalho de quem está lá. Então, agora, quem não está ainda... Posteriormente, o que a gente deseja é que entre e faça alguma coisa. E aqueles que ficarem para trás, que não conseguem se reeleger, que não saia da cidade, como a Alegrete, por exemplo, que volta a cada 4 anos. É isso que eu estou falando. Não adianta você fazer uma eleição, você disputar um pleito, acabou o pleito, você desaparecer da cidade. Na verdade, é isso que não dá. Desaparece os dois. Desaparece aquele que realmente ele participou de um pleito, ele perdeu, e aquele que ganhou também, que deveria estar mais exposto aí, ele também desaparece. Eu só concluir uma coisa, Sérgio, porque a falha também é do partido. Porque o partido ele não mantém um trabalho assíduo na cidade seguro pós-eleição. Isso aí é um fator. Eu acho que eu vejo mais ou menos nessa parte. Eu vou rebater sempre aquela minha tecla. Tudo bem. O problema, na minha visão, nunca é de quem é eleito, e sim de quem elege. Igual ele acabou de falar. O cara fica 5 anos fora da cidade, aí o cara volta, todo mundo vota nele, a culpa é dele. Então, acho que o eleitor tem que ter bom senso. Então, quem escolhe, quem elege, tem que ter critério, tem que ter você. Agora, esse negócio de sair daqui e ir para lá, na verdade, isso aqui é uma característica da cidade. Aliás, se eu fosse candidato a prefeito, e eu estou falando isso há 8 anos, teria que prestar atenção em 2 coisas aqui em Ferraz, que são situações crônicas. Primeiro, os empresários de Ferraz. Eles passam o dia aqui e vão dormir fora. A maioria das indústrias que fabricam para vender fora de Ferraz, não vende em Ferraz. Então o empresário não tem participação na vida da cidade. Você não vê um grande industrial fazendo algum benefício para a cidade, uma doação, cuidando. É raro você ver como a empresa Cordeiro cuidando de uma praça. Então quem for candidato a prefeito tem que pensar nisso também, conversar com os empresários, trazer os empresários. Agora, quando você vai conversar jornalisticamente com o empresário, ele diz o seguinte: mas os caras só vêm aqui para buscar dinheiro. É um problema da cidade. É uma falta também da política. Então, o pessoal só vai lá morder o empresário. O segundo critério: 57% da mão de obra da população economicamente ativa da cidade passa o dia e trabalha fora. Você vai no supermercado aqui, aqui perto do Rossi, por exemplo, chega um sábado, o cara está com a família, com o carrinho. Meu amigo, o que você acha do prefeito? Fala: cara, eu moro aqui há 20 anos, mas eu trabalho em Osasco, não sei nem o nome do prefeito. Porque o cara vive o dia inteiro fora, ele não participa da cidade, ele não ajuda em nada, e esse cara vota. Então quem for prefeito tem que pensar nesses 2 públicos. Na verdade, o cara está aqui o dia inteiro, lucra aqui, mas não participa da cidade, e o morador daqui que trabalha fora também não participa. O cara acaba voltando porque era aquele que está na frente, mas esse que está na frente, então eu vou votar nele. Não, por isso que nas eleições tem sempre surpresa, porque essa turma vota. E aí, Sérgio, como que o empresário vai cobrar do prefeito uma situação dessa? Ou o prefeito cobrar do empresário? Não é cobrar, é conversar, faz uma visita, toma um café, vai na casa do Luiz Antônio e fala: doutor, vem tomar um café, seus funcionários estão felizes, o que eles acham de Ferraz? Ninguém faz isso. O empresário que vem para a cidade e vem através de trocas de benefícios, por exemplo, assim, ele vai pagar menos imposto ou ele não vai pagar imposto, ele não tem obrigação nenhuma de estar dentro da cidade dialogando com ninguém. Desculpa, é o meu ponto de vista. Do outro lado, eu não vejo como o prefeito cobrar isso do empresário, até porque nem prefeito mora na cidade. O Marquinhos é nihilista, ninguém tem obrigação de nada, ninguém não tem obrigação. Não tem, eu sinto muito. A cidade ela tem que pensar. A obrigação social e estabilidade da cidade. A cidade tem que pensar um pouco no desenvolvimento social, regional da cidade. A cidade não está inchando, não está crescendo, está inchando. Presta atenção aqui. O Luiz Antônio é um empresário da cidade. O cara tem obrigação, sim, obrigação social, inclusive. Sim. Quando você faz muitas empresas consideram nas negociações para se instalar na cidade como prefeito, com a negociação, foi assim: você coloca lá 30% da mão de obra municipal. Então você vai empregar a parte do município, acabou a responsabilidade do cara. Não acabou nada. Se ele o empresário vê lucros, ele não vê
políticas públicas tivessem sido errado. Não errado, sinto muito, Sérgio. Mas nada. Acabou. Meu ponto acabou. Agora, o cara vem pra cidade. Porque o prefeito fala para o cidadão, não fala como... Eu não consigo ver isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Porque para não piorar a situação, eu vou dar minha notícia. Só não pode fazer que nem o Dr. Jorge fazia. O cara vinha aqui, ele anunciava lá, vai abrir 200 empregos em Ferraz. Depois chegava pro cara, abre 10 empregos. Mas isso é errado. Mas isso é errado. Se você anunciava no jornal, ele vai abrir 30%, 200 vagas. você negociou 30%, cumpre 30% e está cumprida ali a responsabilidade do empresário. Agora, você quer falar que o prefeito tem que cobrar do empresário? Que prefeito mora? Qual foi o último prefeito que foi prefeito? Não é prefeito, mas nem ele pode procurar sim, Marcos. Não é cobrar também, é fazer com que o cara participe da cidade. Porque coloca funcionários também. Você falou para mim que o meu eleitor, na semana passada, que o eleitor que eu desejava era o quê? Sueco? Agora você prega, então o seu empresário é sueco também. Você é o eleitor da Suécia. Você está querendo fazer mágica, você quer que o empresário ame a cidade como prefeito, como nós munícipes, que participe da... Eu falei grego, agora eu vou falar português. Vou voltar. Apaga o que eu falei, eu vou falar português agora. O que eu quero dizer é o seguinte: o prefeito tem que se aproximar do empresário, fazer com que o cara participe da vida da cidade, acompanhe, ajude, né? Porque você precisa, as pessoas precisam também, o cidadão também precisa ajudar a cidade, não é só a classe política. O cidadão também tem que fazer a parte dele. Então acho que o empresariado, você viu aí na pandemia aí agora, quantas empresas não estão doando, quantas empresas não estão participando. Então, isso precisa ser feito na cidade. E precisa ver também o que está acontecendo, porque não sabemos como está a questão tributária da cidade, como está o fisco da cidade, como está essas coisas, porque nós estamos perdendo, na verdade, empresários ainda. Então, nós não estamos tendo aí um ganho. Abrir uma loja, abrir outra loja, aí tudo, mas o desenvolvimento ainda está... crise econômica. Agora nós vamos estar desse Vamos lá, para acabar essa crise econômica aí, deixa eu dar minha notícia aqui para sair da fora da mesa aqui, que o Marcos tem mais a contribuir aqui hoje com o Sérgio do que eu. Ele vai defender o Bolsonaro aqui hoje? hoje? O Bolsonaro. É Bolsonaro, né? 1000%. Tá vendo? Ele vai defender o Bolsonaro aqui hoje? 1000%. Eu vou adorar. Então é o seguinte, liberação dos eventos de aglomeração em São Paulo vai depender da criação da vacina, viu? Da Covid-19. Esses eventos como o Réveillon, esses grandes eventos que dependem, há muita aglomeração familiar, festas na praia, tudo. Ele não vai adiantar. E muito por contrário, se essa vacina não acontecer, não vai ter evento nenhum. Não vai ter Natal, não vai ter. Daqui pro final do ano não tem mais nada de aglomeração. Mas a vacina está muito avançada, está prevendo para o final do ano. Doutor, tem mais propriedade para dizer, mas parece que os médicos estavam prevendo que a partir de outubro já começar a liberar algum movimento com aglomeração. Mas vai depender da vacina. Se a vacina sair, agora depois vai falar isso melhor depois, mas se a vacina sair, tem uma notícia curiosa aqui sobre o coronavírus. Na Austrália, na região de Melbourne, lá, que é a segunda cidade do país, que é o estado de Vitória lá, eles estão voltando agora com a questão do lockdown lá, do fechamento, porque a Austrália foi um país que trabalhou muito bem essa questão do coronavírus, tanto que eles têm lá 120 mortes no país inteiro. O Brasil está com 75 mil. E o que eles fizeram? Eles fizeram um controle, só que aí passou a situação do isolamento, eles liberaram os australianos que estavam fora do país voltarem. Só que eles puseram os caras numa quarentena lá nos hotéis lá e puseram segurança para tomar conta. E segundo a polícia lá de Melbourne, os seguranças acabaram tendo relação sexual com o pessoal. Então a epidemia voltou. Eles substituíram os seguranças por carcereiros. Aí eu fiquei pensando, vai que os carcereiros sejam comedores também? Vai dar na mesma. Vem pra cá, Marcos, conversar um pouquinho. Ele vai se preparando aí, daqui a pouco o bicho vai pegar, hein, como diz o Marcos. Bicho pega. Bicho pega. Seja bem-vindo, Marcos. Tamo aí, Serginho, esquerdista nato. A TV Ativo tem sempre recebido aqui umas personalidades aqui, mas assim, sempre de bom caráter, graças a Deus, né, Marcos? Bacana. Primeiro, parabenizar vocês aí pelo programa que está no ar aí, Serginho, Ronaldo, Marquinhos. Parabéns, Marquinhos. Programa espetacular. Para trabalhar com uma voz dessa aí. Bom, e receber também o Dr. Luiz Antônio, aqui, que é uma das pessoas mais conhecidas da cidade, pessoa com caráter, com responsabilidade. Não é porque está na frente dele não, porque a gente defende pessoas que realmente trabalham para essa cidade e que tem caráter. Se não tem caráter, a gente também fala, né, Serginho? Então, acho que a ideia é bem por aí.
Programa toda segunda-feira às 8h30 da noite, programa Falando a Verdade, pode nos acompanhar aí. Toda semana uma entrevista bem bacana. E essa semana, eu não vou falar não, mas essa semana tem 2 entrevistas aí, bala. A do delegado foi o delegado, o nome dele? Eliar Jordão. Então, ele na segunda-feira ele teve aqui realmente a entrevista que foi. Ele é de Itaquá, né? Hoje ele é titular da seccional de Poá. Eu achei ele meio duvidoso. Um abraço aí pro doutor. Eu achei ele meio duvidoso na questão até da campanha, né? Se vem ou não vem e tal. Parece que ele tava meio. Eu acho que ele não vem não. Mas eu acho que o doutor não vem não. Pela fala dele eu senti assim meio. Parece que vai, mas sei lá. Não, ele não vem não. Acredito que ele não vem. Potencial, capacidade ele tem, né? Público ele tem. O pessoal de Itaquaquecetuba ama o doutor Eliar Jordão. Mas sabe onde que se esbarra isso aí, Marcos? Eu acho que se esbarra muito. As pessoas têm uma personalidade, têm uma capacidade, têm caráter, muitas das vezes. Ele se depara com a política que nós temos hoje, aí acho que a dúvida ela barra mais nessa situação. Será que eu vou. Não que ele vá automaticamente se corromper, mas o trabalho às vezes vai ser empatado. E aí ele vai acabar vendo. Por isso que eu falo, tem uma música que fala 99% e 1% como é que é vagabundo. Então eu acho que assim, a política nacional ela precisa passar por algumas reformulações. E será que o povo está preparado para isso? Então, assim, às vezes você pega uma pessoa que tem um trabalho espetacular na frente de uma instituição, como que é a Polícia Civil, como o doutor Eliar Jordão, como outros delegados que a gente acompanha aí, doutor Palumbo, doutor Eduardo Boigues, lá em Itaquaquecetuba. Então, assim, você pegar um pessoal desse e enfiar na política, é bacana, Ou você coloca pessoas boas para governar, ou você é governado por pessoas ruins. Então, assim, se a gente não tiver pessoas com caráter, com responsabilidade na política, o que será de nós? Né? Então, assim, um incentivo que ele venha candidato a vereador, assim como a gente defende o doutor Eduardo Boigues lá em Itaquá, vai ser prefeito de Itaquá. Então, acho que a política nacional está precisando de pessoas com esse caráter, com esse formato. Entendeu, Sérgio? O Sérgio fez um. Mas eu acho que a política, Marcão, tem que ser para político. Às vezes vem o delegado, vem o coronel, vem o capitão. Meu irmão, mas assim, eu vou falar uma coisa pra você. Política tem que estar na personalidade de cada ser humano. Exatamente. Eu acho que assim, você tem que ser político, o meu filho tem que ser política, a política tem que estar enraizada de todo mundo. Porque se você não for político, você não defende as suas opiniões, você não sabe quanto é que vai cobrar de imposto numa bolacha que você compra, num arroz que você compra. E não adianta falar, eu odeio político. Isso, continua odiando política. Vai ser governado porque ama. E quem ama for corrupto, você está morto. É verdade. Você concorda? Outra coisa, tem a questão da gestão também. Né? Capacidade de gestão. Às vezes o cara é bom como um bom parlamentar, mas quando ele chega numa posição de executivo, ele não desempenha bem, porque ele não tem o perfil de gestor, ele tem o perfil do parlamento. É uma visão. Então, pelo exemplo, o vereador Fabinho, 6 mandatos, vai para o 7º, porque é um cara que tem perfil de parlamento. Mas também é uma escolha dele, né? Eu acho que assim, já que você tocou no vereador Fábio, é uma das pessoas que tem um vasto conhecimento da Câmara Municipal. Dessa Câmara, que eu falo que salva aí 3%, dessa Câmara para a Câmara Antiga, desculpa, que saudade da Câmara Antiga, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Salva, mas é o seguinte, ele salva devido ao segmento que ele tem. Claro, o segmento, porque veja bem, tirando o segmento que ele tem, não se salva. Não, eu não estou falando da questão de se eleger, eu estou falando da questão de capacidade de articular, de perfil, de conversar, de político. Então assim, é um cara que tem o plano de diretor na cabeça, é um cara que conhece as diretrizes na cidade na cabeça. Como é que você pode contestar um cara desse? Como é que você pode contestar um Juraci, por exemplo? Como é que você pode contestar um Roberto de Souza? Vamos falar do Parlamento Novo? Como é que você questiona um Cláudio Ramos que conhece bem o Parlamento? Você está falando dos políticos antigos que tinham um peso de trabalho. Claro. Hoje, os políticos mais relacionados com a nossa época aqui é só... Eu não generalizo não, viu, Serginho? Eu acho que tem políticos bons, e eu posso até citar porque aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, não sei lá o correto. Eu vejo o Cláudio Pisato fazer um belo trabalho, podado, né? Mas o Cláudio Pisato faz um belo trabalho na cidade. Isso é fato. É um grande vereador. Tá? Tem um cara que eu gosto muito dele, já tivemos algumas discussões, mais politicamente falando, mas é um cara que eu adoro, que é o próprio Cláudio Ramos, que é um cara que tem uma visão muito boa das questões políticas da cidade. O próprio vereador Fabinho, que é meu amigo pessoal, tem coisas que ele fala que eu divirjo, mas tem coisas que eu falo que eu acho que é pertinente. O que falta nessa Câmara, desculpa, Serginho, é atitude. Nós não temos isso. Gente que conhece a política. Eu digo assim, você falando duas pessoas aí que aqui, enquanto eu tive na Margarida, sabe, é um colégio eleitoral
bacana de se Claro, trabalhar, lógico. mas nenhum desses nunca quis abraçar uma situação da Vila Margarida. E depois eles vão estar aqui em cima, aqui também, juntamente conosco. Eu digo só, porque tudo bem, porque nós temos um trabalho e sempre esperamos, pelo menos, que um parlamentar, alguém chega aqui, pelo menos venha nos prestigiar. Aí a gente entra naquela questão que a gente sempre conversa, né? Qual é o tipo de Câmara atuante, né? Que nós temos hoje? Desculpa. Volto a falar que saudade da Câmara anterior. Né? Porque, nossa, questionavam-se tudo. Eu vejo muito vereador de Facebook, para que apareceu muito vereador de Facebook agora, né? O leão de trem. Os leão de trem. Leão de trem não tem bastante. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pegar uma câmera de vídeo e mostrar que o mato está grande, beleza. Eu quero saber qual é a sugestão que você tem para que isso não aconteça mais. Questionar um prefeito que não trabalha é muito fácil. Eu quero saber quais são as ideias para fazer com que a cidade mude. E as atitudes para fazer o prefeito trabalhar, que nessa gestão Zé Biruta não teve. Essa Câmara atual, a legislatura do 16ª agora, ela anda muito mal avaliada porque não teve ação. O Zé Biruta é um prefeito, é um político nonsense, é do século passado, é o estilo dele também. Fez campanha e foi eleito, não tem culpa. Agora, o estilo dele é esse, ele passou 2017, ele não dava nem bom dia para os vereadores. Até, na verdade, não foi estratégia política. Aí, por quê? O pessoal, muito vereador se elege pensando em negociar com o prefeito. A palavra do muito vereador vereador é essa aqui, eu preciso deles, eles não precisam de mim, eu fui eleito sem eles. E o Zé Biruta, o que ele fez? Ele não negociou com ninguém. E aí começou, cada um correr por si lá. Só que assim, vamos falar com imparcialidade. Né? Vamos falar com imparcialidade. Cada um tem sua bandeira política, defende seu candidato a prefeito agora em 2020. Venhamos e convenhamos, nos últimos 15 anos, Ferraz se acabou. Então você não pode falar que o mesmo Zé Biruta, dentro desses 15 anos, foi o pior prefeito da cidade. Desculpa, não concordo com isso. Então quando eu vejo muita gente, e eu começo a olhar quem bate no Zé Biruta, eu vejo que são políticos formados e pessoas que fazem parte de alguma base política, é muito fácil falar. Então assim, quer me compreender, eu defendo as minhas ideias. Eu acho assim, nos últimos 15 anos, Ferraz se acabou. Não adianta querer atribuir nos últimos 15 anos, ou vamos colocar assim, nos 2 últimos mandatos do Jorge, fez o primeiro mandato bacana, o segundo mandato, do meio do segundo para frente, começou a avacalhar. Não pensa que a gente esqueceu o que aconteceu no último ano do mandato dele. O povo não tem memória curta. Então assim, aí você me pega um filó que em um ano acabou com a cidade. Nós pegamos qual que era o déficit que a prefeitura tinha, né? Funcionários com pagamento atrasado. Tinha prefeito aqui que pagava 30%, me corrija se eu estiver errado, 30% do salário do funcionário. Aí você me pega um cara falar que está numa geração antiga, que de repente vem e coloca, só concluindo, me coloca uma cidade do jeito que ela está, poxa, mas o prefeito não fala nada. Por que eles que vão para a internet questionar? Por que não fala a verdade? Não adianta hoje, Serginho, para fazer vídeo em casa, mexer no panela, ou fazer vídeo em casa que a cidade precisa melhorar, se o seu governo mandou. Marcão, pagar salário em dia não é mérito, não. Isso é um dos fatores. Eu sou crítico. Isso é um dos fatores. Você trabalha esse dinheiro? Eu sou crítico ao prefeito Zé Biruta, jornalista, porque eu achei ele um político preguiçoso. Então, mas você trabalha. Então, aí você não tem, nesses 3 anos e 6 meses, você não tem 100 metros de rua em Ferraz. Vamos dizer, o Zé Biruta, 100 metros de rua. Vamos voltar a falar de novo. Você não tem 100 metros de rua. 100 metros de rua. Estou falando uma avenida, estou falando 100 metros de rua, você não tem dizer o que o Zé Biruta fez. Então, mas agora você não tem uma obra parada. Você não tem uma obra parada. Eu vou falar de 1º de janeiro de 2017, que o Zé Biruta continuou. Vou contar para você que paga salário em dia, está limpando o nome da cidade, mas é político preguiçoso. Visão sua. Eu acho que os políticos, os candidatos a prefeito precisam entender que não existe ninguém morto nessa cidade. Então, se não existe ninguém morto nessa cidade, não subestime o poder de ninguém. Eu ainda acho que nos últimos 2 governos, eu sou contra a reeleição. Mas se a reeleição acontecer, que seja por mérito. Marco, por favor. Então eu acho assim, concordo comigo, o nome fala, é opinião minha. Eu acho que a cidade passava por devastação. E você, há 20 anos morando em Ferraz, eu nunca vi uma cidade tão devastada como essa. Eu vi obras fáceis de serem concluídas, que não foram concluídas. Eu vi o prefeito dessa cidade sendo preso e o povo sendo humilhado. Ponto. Se tiver que a cidade, eu acho que isso é um aviso para os novos candidatos. Eu sou a favor que a reeleição tenha novos rumos.
porque quando você vem com a reeleição, você tem um fator. Trabalhou? Não trabalhou. Eu acho que o governo do Zé Biruta, dos 3 anos e meio, para a cidade de Ferraz, em relação à manutenção, em relação à infraestrutura, foi difícil. Foi difícil. Me fala uma grande obra do governo anterior que continua hoje. Uma grande obra. Assim da Vila Margarida. A portaria não funciona. Mas não funciona. De bombeiro, tá aí. Isso, maravilha. Pegou mais de 20 guardas municipais e colocou dentro do bombeiro. Você falou o posto do Jardim Ione, que foi o primeiro posto construído em 20 anos até. Construído, não alugado o espaço e montado. Está lá funcionando. Anda na cidade. Está lá funcionando. Serginho, pelo amor de Deus. Anda na cidade. Pelo amor de Deus, anda na cidade, querido. Uma obra. Anda na cidade, querido. Anda na cidade. Agora, na cidade. Desculpa. Eu acho o seguinte, a minha visão, Zé Biruta, parabéns, limpou o nome da cidade. Agora, tchau. Acho que tem grande nome aparecendo aí. Acho que tem grande nome. A política agora tem grande nome. O que você não pode fazer é subestimar as pessoas. Eu não estou subestimando, estou fazendo uma crítica jornalística. Eu acho que vamos lá, deixa eu só. Anda na cidade. E começa. Então, tem as obras, vê os elefantes brancos estão filmando aí e vê a obra de quem quer. Sim, deixa eu dar uma fala aqui, porque já vai entrar o doutor Luiz Antônio, senão depois ele vai. Tá ficando bom, mas tá ficando. Meio que tá errado. A mesma situação na política hoje é o seguinte: estão apontando em várias pessoas e esquecendo do Biruta. Daqui a pouco o Biruta é tipo. Fica com essa mania aí, o Biruta vai voltar com 90% de rejeição na cidade. Aí vocês. E que isso, filho, político, irmão, quem vota é o povo, velho. Quem vota é o povo. Eu vou falar pra você, eu vou falar uma coisa pra você. O Zé, do jeito que ele é, isso eu posso até postar com você aqui agora. Eu desafio você. Eu falo com você que almoça no Candeeiro, meu amigo Serginho, a gente almoça no Candeeiro. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ficam esquecendo o Zé Biruta, que daqui a pouco o Zé Biruta é prefeito dessa cidade de novo. Pelo amor de Deus. Presta atenção, presta atenção. Tem um grande nome na cidade. Tem um grande nome na cidade. Tem um grande nome na cidade que chama Rafuzinho. Um grande nome na cidade. Então, assim, tem coisa que a gente tem que. Peraí, vamos ponderar. Deixa eu falar aí, porque senão a gente vamos se estranhar aqui. Não. Eu estou dizendo, mas não vai se estranhar, mas que eu estou falando. Um fica apontando para cá, outro fica apontando para lá. Eu não conheço aquele desenho lá da tartaruga e a lebre lá, o coelho. Né? O Zé Biruta, ele pode ser a tartaruga aí. Que o pessoal está correndo, batendo aqui, batendo lá, e estão esquecendo do Zé. E o Zé está construindo. Às vezes você vai pensar que o cara está dormindo, o cara passou à sua frente. A opinião minha, eu acho que o Zé precisava de uma secretaria de comunicação muito mais ativa. Muito mais, isso é opinião minha, não tenho nada contra. Os prefeitos são secretários. Nada contra, acho que cada um tem o seu perfil. Mas o que eu acho, foi muitas coisas aconteceram dentro desse governo que não foi mostrado. Então, assim, quem tem que saber isso é o povo. Então, você está falando, se é político que ganha a eleição, quem vota é o povo. Ou se está com 90% na frente, amanhã o cara ganha com 10%. Mas o problema aí, Marcão, agora falando, o problema do Zé Biruta é o seguinte, ele não gosta de comunicação. Como é que ele vai ter uma secretaria ativa? Perfil, né? Ele não gosta de comunicação. Eu digo para você, todo prefeito ele pega no seu secretário. Tem grandes nomes aparecendo. Eu acho assim, só para finalizar, para eu poder ir embora. Eu vejo o Rafuzinho. Você vai embora, você vai sentar. Eu vejo o Rafuzinho, o doutor Rafuzinho, parecendo com grande possibilidade de ser prefeito dessa cidade. Tem trabalhado, tem corrido, tem se mostrado ativo, né? É médico, é gestor. Vamos descobrir se ele levar a eleição em 2020. Tem um trabalho espetacular, vem fazendo esse grande trabalho. Eu vejo a Galo com muita responsabilidade fazendo esse trabalho, a própria Priscila Gambari fazendo esse trabalho. Está crescendo bastante. Então eu acho assim, hoje, diferente de alguns quadros, até o Isidro veio de novo, se eu não me engano aí. Então eu vejo a nova geração com muito bons olhos, com muitos bons olhos. Mas uma coisa que a gente não pode não levar em consideração são a experiência política. Sim. A experiência de articulação, você está entendendo? Então, assim, e mesmo com todos os efeitos, hoje, se eu paro para analisar Ferraz dos últimos 20 anos, meu irmão, vai para a rua. Vai para a rua. Quantos postos o Zé Biruta inaugurou nesse último mandato dele mesmo, nesses 3 anos e meio? Quantos postos? Nenhum? Então, tá bom. Percebe? Então, assim, eu acho que o Zé Biruta fez. Presta atenção. Faltou praticamente medicamento básico. Mas por que, Serginho? Básico. Eu acho que assim, quando a gente for falar com o povo de casa, e a gente, como formador de opinião, a gente decide o pensamento do cara, analise todos os candidatos que estão aí e veja quem é o melhor para a cidade. Ponto. Marcão,
É isso aí. Entendi. Pouco tempo, né? Eu queria falar do Bolsonaro, meu presidente 2022. Hashtag estou com o Bolsonaro. Samuel, é nós, estamos juntos, viu, filhão? Samuel, acompanha aqui direto, ó. Aliás, em novembro. Mandar um abraço, pessoal. Samuel, obrigado. Em Aí, Samuel. novembro, eu escrevi um artigo no meu jornal chamado, e depois pode me cobrar. O artigo chamado Bolsonaro lá, Zé Biruta aqui. Na minha visão, esteja o Brasil como estiver em 2022, aí eu estou arriscando aqui meu preciso de pitoniza aqui, hein? Esteja o Brasil como estiver em 2022, Bolsonaro já foi, não se reelege. Esteja Ferraz como estiver em 2020, Zé Biruta já foi, não se reelege. Tem aquele hashtag 70? Estou arriscando meu preciso. Nós somos os 70 Bolsonaro, hein? Ganha, doutor. Vamos lá, doutor. Valeu, Um abraço pro valeu. Topeira, Romualdo, que está aí nos assistindo sempre, dando boa noite, falando, é isso aí, Sérgio. Gilson Cardoso, Gilson, você precisa dar uma passada aqui, Gilson. Marcelo, boa noite para você. A Dulce do Bem, está sempre nos assistindo aqui. O Sérgio Luiz, amigo nosso, também faz parte da nossa associação aqui em São Paulo. E Andrés Nilson. Nossa, cada nome difícil aqui, mas é um nome bonito, nunca vi esse nome aqui. Quem? Você conhece ele ou não? Conheço, Andrés Nilson, Então, conheço. Ele esteve aqui há 2 semanas no programa aqui, acompanhando o Cláudio Lucas Bills, esteve acompanhando o Baiano, acompanhando o Baiano. Vamos lá, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, seja bem-vindo, doutor? Você já entrou aqui numa maré alta, né? A maré aqui já estava quase encobrindo. Mas é isso aí mesmo, né? A programação do Sérgio também é uma coisa, é uma programação que tem aí alcançado vários seguidores, várias pessoas, uma programação séria falando a verdade. E aí é que eu digo, né? A TV Ativo, ela está crescendo, mas aos poucos, mas com solidez, né? Sérgio. Ô, doutor, vamos lá. Aproveitando aqui a estado do senhor, doutor Luiz Antônio, até dia 2 de junho era diretor do Hospital Regional aqui. O Luiz Antônio foi secretário de saúde da cidade aqui por 3 vezes, né? 2 vezes com o Zé Biruta, 1 vez com o Filó. Eu até queria fazer essa questão do coronavírus aqui na cidade, doutor. Porque, por exemplo, o regional, né? Ele não era referência para o coronavírus, né? O Covid era o Hospital de Guaianazes. Mas ele recebeu pacientes. A gente queria que você desse uma pincelada, porque a gente não ficou sabendo como que foi a situação do regional, porque você tinha que ligar aqui, entrar em contato com a Secretaria de São Paulo. Era uma gincana danada e eu não quis perder tempo com isso, não. Então eu queria que o senhor desse primeiro explicar como é que foi essa questão do coronavírus em Ferraz. Bom, primeiro, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, Serginho, Sérgio. Eu com essa voz aqui um pouco tímida, fico até... porque a voz do Márcio, dá licença. O cara tem voz de barítono. Mas não está caindo um trovão. O cara tem voz de barítono, fazer o quê? Então eu fico muito feliz de estar aqui e agradecer o convite e cumprimentar todos os internautas, as pessoas que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui. Até numa bancada aqui, bem, né? O pessoal do tecido. Estou vendo tecido aqui. O pessoal Isso é muito bom. Isso é muito bom. Me sinto à vontade aqui. Bem, em relação ao coronavírus em Ferraz, é algo assim preocupante. É algo preocupante, porque é uma cidade, né, que tem aí um pouco mais de 200 mil habitantes. É uma cidade, como já dito, né, eu já falei algumas vezes, ela tem um IDH muito baixo, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Nós aí, no ano passado, nós estávamos no tricentésimo, 76º lugar, né? Então a gente estava bem lá atrás, 376. Longe, né, na verdade. Estava longe. Então, Isso no estado de São Paulo? Isso, não, no Brasil. No Brasil, tá. Então nós temos um IDH baixo, né? Quando a gente comparando, se a gente chegar em linha reta com São Caetano do Sul, que temos aí perto de 35 quilômetros daqui a São Caetano, que é o primeiro IDH do Brasil, né? Então dá para a gente ver as diferenças regionais que são muito gritantes.
em termos de... E aqui pertinho, né? Pertinho. Parece que nós, até uma época atrás, nem estava no mapa, né? Pois Vamos é. dizer assim. Então, e com isso, Ferraz sofre, né? Como o Brasil todo sofre com essa pandemia, e nós sofremos muito mais pela humildade que é a nossa cidade. Bem, eu como diretor, como você bem disse, até começo de junho nós éramos diretor do hospital, então a gente tinha uma preocupação muito grande, porque sabíamos que existe a pandemia e os doentes graves, obviamente eles necessitam de um atendimento especializado em uma UTI, já que a gravidade maior desses pacientes é o sistema respiratório. Então eles teriam que ter uma assistência ventilatória. E isso é dado em ambiente que nós chamamos de unidade de terapia intensiva, a UTI, como nós chamamos. Pois bem, só que Ferraz, nós temos um UTI, o Hospital Regional tem uma UTI, tem 10 leitos, só que temos outras doenças, né? Nós temos infartados, nós temos AVC, nós temos acidente, nós temos doenças que precisam, doenças infecciosas que precisam da nossa UTI. E a nossa UTI permanece permanentemente lotada, né? Então, tipo assim, um doente tem alta, logo... O regional não tratou desse assunto especificamente. Né? Não, então, nós estávamos preocupados com isso, né? Nós temos UTI, como eu já falei, de 10 leitos, mas sempre lotada com outras patologias. Então, nós improvisamos na nossa emergência, né, 5 leitos para atendimento de Covid. Isso foi um improviso que nós fizemos. Mas, como eu disse aqui, era improviso. Esses leitos tinham respiradores, todos tinham respiradores, tinha um pessoal de enfermagem, mas a mão de obra de médico, principalmente, era o mesmo médico na emergência que dava assistência aos pacientes de Covid. Então, mantinha um risco. Mantinha um risco. Então, ciente disso, como o movimento começou a aumentar, e aqui eu preciso falar em política, não há outro jeito. Nosso programa chama Expressão Sem Limites. O senhor vai falar do que o senhor eu quiser. tenho que falar porque não há outro jeito, porque nós, Ferraz de Vasconcelos, não tinha um representante no nosso governo estadual, a gente não tinha, é verdade, o primeiro deputado eleito pelo município, né? Que é daqui, mora aqui, família aqui, é o Rodrigo Gambale, tá? Então, ele como é sabido, ele é líder da bancada junto ao governo. Então, nós expressamos essa preocupação aí, para que ele fosse o nosso porta-voz junto ao governo do estado, para que trouxesse agora uma unidade de terapia intensiva e especificamente para a Covid. Então, nós fizemos gestões e com o apoio do deputado, isso é verdade, se ele estiver nos ouvindo, ele sabe disso, ele levou esse pedido ao governo, à Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria de Estado viu a necessidade do nosso município e aí destinou, ou está em fase de implantação, mais 15 leitos de UTI no nosso 6º andar. Então, nós recebemos todos os equipamentos necessários já, né? Temos aí, o governo do estado já nos deu 17 respiradores. Nós vamos abrir nessa primeira etapa 15 leitos. Tá, vamos lá. Então, leite exclusivamente para unidade de terapia intensiva, exclusivamente para Covid. E quanto ao andamento lá no hospital de campanha, como que está a situação? Então, Você tem um hospital hoje regional e tem um hospital de campanha. Então, vamos lá. Eu não tenho dados exatamente como é que está a taxa de ocupação, eu não tenho esses dados, então eu não posso falar. Mas eu posso falar sim, que o hospital de campanha
foi muito bem Tanto aceito. que hoje tem 10 pessoas, 5 10 na pessoas. UTI e 5 na CMI. Na semi-intensiva. Semi-intensiva. Pois bem, o hospital, o leito de UTI, ele requer alguns cuidados. Uma das complicações que eu já falei aqui, que o doente de Covid tem, é o sistema respiratório. Né? Por isso que tem que ser entubado, colocado em ventilador, etc. A outra complicação é insuficiência renal aguda, que as pessoas pouco falam. Atinge isso aí. Atinge o rim. Então, doente de Covid, ele entra em insuficiência respiratória aguda, precisa de respirador. Ele entra em insuficiência renal aguda, precisa de hemodiálise. Um hospital de campanha não está nem de longe estruturado a fazer, por exemplo, hemodiálise. Não pode fazer. Então, o senhor pode dizer que até o relacionamento da maioria das mortes pode estar uma porcentagem realmente relacionado à ligada insuficiência renal. Insuficiência renal aguda, que precisa de hemodiálise. Os nossos leitos, né? Nós temos na nossa UTI, por exemplo, aqueles leitos que eu falei que de início nós improvisamos, se o doente entrar em insuficiência renal aguda, ele vai para a nossa UTI tradicional e faz diálise. Ah, tá. Então, o hospital de campanha, ele não tem essa capacidade. Ele não tem. Então, ele vai tratar, obviamente, o doente com respiratório, através de respiradores, isso ele tem, mas a maioria dos doentes complica com insuficiência renal aguda. E a nossa UTI vai ter. Então, nossa UTI vai complementar. Mas até para descobrir essa segunda situação aí, demora um tempo também. Não é uma coisa assim. É um exame simples. O doente entra, insuficiência renal, insuficiência respiratória, é entubado, ele tem que ser monitorado para ver se ele entra em insuficiência renal. Então, uma boa porcentagem dos doentes entra em insuficiência renal aguda. Precisa dialisar, senão vai embora por insuficiência renal. Né? E isso, obviamente, não vai constar na declaração de óbito. Entra Covid-19. Covid-19. Obviamente, a causa principal é Covid-19. Vamos dizer que com 6% dessa mortalidade que nós tivemos aí relacionada. Tem muita gente com insuficiência 6, renal 7%. Que é diagnosticado, mas precisa de um local ideal que possa fazer diálise. Então, o hospital de campanha não tem condição de fazer isso. E também acho que dessa questão do coronavírus, ela pegou de surpresa todo mundo. Perfeito. Ele estava preparado para esse coisa. Em maio, por exemplo, eu acompanhei reportagem do Rio de Janeiro, tem um remédio que quando vai entubar, porque o médico explicou, quando você vai entubar a pessoa, a tendência do ser humano é lutar com aquele tubo, porque é natural. Claro. Então ele aplica um remédio que ele relaxa. E no Rio de Janeiro morreram vários pacientes por falta desse remédio. Porque quando entuba o cara fica se batendo, se machuca todo e acaba. E não, você não consegue entubar. Dá uma certa hemorragia. Então, por falta desse remédio, também no Rio de Janeiro aconteceram algumas mortes por falta desse remédio. Eu posso dizer que nós estamos, o nosso hospital, eu não estou lá, né? Eu me licenciei, que depois. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu posso lhe dizer que o nosso hospital está completo, ele tem medicação hoje, nós temos a medicação para relaxar. Posso dizer também com toda certeza que não falta, né, nem EPIs, né, o equipamento de proteção individual, e nem falta medicamentos. Vamos dizer, está redondinho. Está redondo. Bom, o senhor falou que... vamos sair um pouquinho agora nós vamos entrar um pouco na política. Porque o senhor falou assim, não tem como não falar da política, e a política ela é abrangente. O senhor está licenciado realmente do Hospital Regional, né? Mas disputará ou não as eleições, porque o senhor já teve aí perto aí de sair como prefeito da nossa cidade. Hoje o senhor veio vice ou não? Olha, é o seguinte, eu fui surpreendido, né? Eu fui para o hospital, desempenhei o meu papel, nós fizemos modificações importantes lá, nós abrimos caminho para muitas coisas boas, e até pela minha atuação lá, né? E pelo todo o conhecimento que eu tenho aqui no município, o Sérgio falou, eu já fui secretário 3 vezes, enfim, e pela proximidade que eu tenho com a família Gambale. As pessoas
nem ninguém é obrigado a saber isso, obviamente, mas a família Gambale são meus clientes há muitos anos. Eu atendia em domicílio o avô do Rodrigo, né, há muito tempo. Ele foi embora com 99 anos, ele já tinha dificuldade, acredito que nos últimos 6 anos de vida dele eu o tratei. Então, ele nunca foi na minha clínica, eu que ia na casa dele. Então, posso dizer que durante muitos anos eu frequentei a casa do Gambale, da dona Cida Gambale. O Rodrigo era bem menor, a Priscila também, né? Eu já ia fazer consulta domiciliar lá. Ele foi embora, depois a mãe, a avó do Rodrigo, que hoje está com 99 anos, que é minha paciente, eu também frequentava a casa dele. Em função dela. É uma família longeva. Então, é uma família longeva, ela está com 99 anos. Então, a dona Cida, que é a mãe lá do Rodrigo, é paciente, é cliente minha. Então, havia uma proximidade muito grande. Há uma proximidade verdadeira minha com a família Gambale. Mas respondendo a pergunta, doutor. Então, aí o Rodrigo, né, junto com a Priscila, mostrou esse desenho político. Doutor, o senhor pode vir candidato conosco? Eu achei interessante, porque conheço a família, sei da honestidade deles, sei da história deles aqui no município, acompanhei muito de perto a eleição do Rodrigo Gambale. Então, para mim, foi uma satisfação eu entrar numa chapa como vice-prefeito. Então, o senhor vem como vice... venho como vice-prefeito, tranquilamente. Assim, a pergunta é feita, essa aí é relacionada até a últimas eleições, que o senhor saiu juntamente com a Alegrete. Isso. E por modo de algum procedimento, um processo anterior, eleitoral, o senhor não pôde disputar. Não pôde. Eu retirei a minha candidatura, porque realmente eu não quis ir até o fim, porque tinha uma questão financeira também, eu tinha que pagar advogados, etc. E eu resolvi declinar disso, né? Como realmente eu não quis levar adiante. Isso não pesa mais o senhor hoje? Não pesa, apesar que, assim, como é justiça e como eu não tinha pretensão política, eu simplesmente declinei da minha candidatura. Obviamente, eu tenho que esclarecer. Então, eu declinei da minha candidatura porque não quis insistir. Até porque eu não tinha recursos financeiros suficientes para poder bancar advogado, etc. Aí eu declinei e deixei lá. Eu não fui atrás. Quando agora surgiu essa situação, eu preciso resolver isso. Quando eu fui resolver, né? A justiça estava aí pela questão do coronavírus, ela não estava funcionando, né? Como ainda hoje não está efetivamente funcionando. Aí eles aceitaram a minha filiação do partido Podemos sob júdice, ou seja, em função da justiça não estar funcionando, você não vai poder reaver os seus direitos, né? Vou repetir, em função da justiça não está funcionando, está parado. Você estava até no Senado, estava no Senado sobre isso? Exatamente. Então a minha filiação está sob júdice, né? Assim que a justiça voltar, aí eu creio que todas as condições de eu me candidatar de forma oficialmente. Então hoje eu sou pré-candidato, ainda com a minha situação eleitoral sob júdice. Sérgio? Na verdade, foi uma informação que eu havia tido, eu ia até fazer, perguntar nesse sentido, exatamente isso. Porque me falaram, poxa, o doutor Luiz Antônio, ele não foi atrás, ele fica trabalhando e não liga para a situação dele. E aí, nessa hora que precisa correr, né, dá esses problemas. Mais ou menos isso. Agora, o que eu queria perguntar para o senhor? Eu lembro que o problema que o senhor teve na questão eleitoral foi um problema que o senhor participou da secretaria do governo Biruta. Isso não tem prescrição?
Já está prescrito, já está. Porque já está. Pela lei eleitoral, 8 anos. 8 anos. Eu já, para mim Esse não, caso já não tinha, tinha. Inclusive, o que estava sendo passado pelo Senado são os últimos 8 anos, realmente dizendo como mudou a questão da data da eleição, automaticamente estão fazendo aqui uma aprovação que vai passar lá pelo Senado, mas praticamente muitas pessoas vão estar participando desse pleito. É isso aí. O que ocorreu, eu acredito que foi em 2006, viu? Já tem 14 anos. Já tem tranquilamente de sobra. Como não tinha interesse político, eu deixei para lá. Né? Mas é mais ou menos isso. O povo está dizendo aqui que o senhor, aqui ó, o Luiz Antônio é sempre um show de esclarecimento. Tá? Quem está falando isso aí é a Shirlene. O Carlos Bento está dizendo aqui, Luiz Antônio, não seria mais viável o senhor ser prefeito e a Priscila ser vice? E agora? Olha, foi muito bom. Foi muito bom. Eu não agradeci, né, de início, eu já entrei aí, mas eu queria agradecer minha mulher que está aqui, né, que tem me acompanhado muito, e as minhas decisões políticas, essa é a decisão da minha vida, nós nos casamos, e obviamente é o casal. Então a gente pensou muito bem nisso, né, porque eu estou recém-casado com ela, né, fazem 2 anos, e a gente precisa viver a vida, né? Eu tenho 68 anos e a gente precisa viver a vida. Eu preciso passear, preciso viajar, preciso trabalhar também. Obviamente é o trabalho que me faz isso. Eu estou aposentado da Prefeitura de São Paulo, estou em vias. Se tivesse tudo normal, a Justiça Trabalhista, eu também já estaria me aposentado do Estado. Então eu vou aposentar do Estado, vou trabalhar menos na minha clínica e vou passear, viver a vida, né? Então eu creio que como prefeito, eu praticamente não teria, me candidatando a prefeito, eu não teria esse tempo. Eu quero que me candidatar a vice na frente. Trabalha um pouco, porque eu trabalho. Mas o senhor sabe que a nossa cidade vai precisar de muito. Não, eu vou trabalhar, mas a caneta principal vai estar com a prefeita, né? Então eu vou trabalhar com mais tranquilidade, isso a gente discutiu, né? E agora também, nesse momento, né? Porque as nuvens mudam, a política, como diz o Ulisses Guimarães, olhou para o alto e mudou. Hoje a candidata que tem, a pré-candidata, que é a Priscila Gambara, ela tem muito mais chance de alçar a prefeitura. Então pedimos para aumentar o áudio aqui, o Carlos Baiano. Bom, assim, a perspectiva é boa, né? O caráter incontestável, tanto da Priscila, mas nós teremos umas conjunturas aí de ataques futuros. O senhor está preparado para isso? A Priscila, sei que não vai responder pela Priscila, mas teremos umas ataques. Eu diria para você tranquilamente, que aquela, né, jargão, né, eu vou repetir aqui, tudo conhecido, quem não deve, não tem. Então, a Priscila como pré-candidata, a família tem uma história na cidade ilibada. A família Gambara tem um histórico ilibado. A Priscila... Até se pegar o histórico pessoal dela, vai atacar o quê? Então, ela, sabe, professora, diretora, mestre em educação pela PUC. Então, né, família extremamente tradicional, alguém, né, não dá para falar nada. Agora o senhor falou uma coisa, o senhor vê, o senhor acha que a Priscila acho que vai estar bem forte nessa eleição. Agora, analisando a caminhada eleitoral e as pesquisas da cidade, ela ainda está em 3º lugar e um pouco atrás da doutora Elaine e do Rafu. Eu queria, o senhor está acompanhando mais de perto esse processo dela, que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor vê essa possibilidade dela dar essa volta? Então, como é que o senhor está vendo essa possibilidade? Proposta. Eu acho que quando nós somos pré-candidatos, então nós não colocamos as nossas propostas. Eu não coloquei aqui, nem posso colocar, né? Então, quando nós colocarmos a cidade, as propostas da Priscila, eu acho que nós vamos ser reconhecidos, porque as propostas que temos são muito boas.
Então a Priscila tem uma experiência em educação extrema. Eu não posso jogar confete, mas eu sei como vive, como está a saúde da nossa cidade. Então, quando houver uma comunicação com a cidade, o que nós pretendemos fazer, eu tenho certeza que nós vamos reverter esse quadro. Então, aí reverte o quadro, mas aí o senhor explica aí para os nossos internautas que estão dizendo assim, se o senhor vai sair de licença, vai viajar, ela vai ficar sem vice? Então, obviamente, qualquer um de nós, qualquer trabalhador, e você faz parte dele, eu tenho férias. É isso que o pessoal tem que entender, porque eles entendem o contrário. Então, eu Prefeito trabalho. não tem. Então, eu trabalho Prefeito na não minha tem. clínica, eu tenho férias. Eu trabalho, né? Eu sou o dono da clínica, mas eu tenho férias. Eu trabalho no hospital, como trabalhava no hospital, eu tinha férias. Então, eu preciso ter férias. E eu sei que prefeito não tem férias, por exemplo. Aí eu, como vice, eu vou usar desse direito, das minhas férias. Então, trabalhando, obviamente, no meu período, eu vou estar aí. Agora, nas minhas férias, eu vou ter o direito de viajar. A prefeita, talvez, ela tem direito, mas eu sei que provavelmente eles não tinham. Não tem tempo, mas eu preciso. Imagine eu ficar 4 anos trabalhando direto. Nenhum trabalhador faz isso. Trabalhador de carteira assinada, né, não faz isso. Não, tranquilo. Voltando um pouquinho. Agora, senhor, eu queria fazer uma pergunta, Ronaldo. Na verdade, assim, o que se analisava como perspectiva hoje a política, a gente tem uma grande abertura para a mulher. Né? Porque eu sou aquele cara que, eu sempre digo, para mim a política não é machista. A política ela tem predominância masculina porque mais homens participam da política. Então, vai predominar. Agora, a gente percebe que com grande felicidade, tanto que hoje a gente tem um fenômeno, muitas mulheres vão participar da política. E mulheres vão participar com qualidade, inclusive, que é muito melhor, porque antes elas davam o nome só para compor, né, aquele 60% obrigatório que tem que fazer lá. Hoje a gente vê pessoas com qualidade disputando, inclusive a gente tem hoje 4 postulantes à prefeitura, né? Que é a Priscila Gambalha, a Juliana Gala, a doutora Elaine, que daí sempre, e a Cleusa Brandão, lá do Democracia Cristã. Né? Talvez desses aí saiam 2 candidatas, que na minha visão vai sair mesmo a Priscila e a Elaine. E aí vem um outro elemento que eu sempre falei, que é a questão do negro. Nós temos um problema de representatividade que é uma desgraça nesse país. E o negro, o eleitor negro, não consegue entender isso. Né? Porque a sociedade brasileira, na minha visão, eu não sou dono da verdade, ela funciona por representação. Quem não é visto não é lembrado. Então, quando o cara vai lá no lugar, ele vê lá 10 brancos e um negro, aquilo no inconsciente dele, ele tem essa percepção de minoria. Né? Então, nós precisamos ter essa maior participação do negro. E aí diziam o seguinte composição: hoje você tem uma mulher e um negro, por um processo eleitoral é a tempestade perfeita. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu vejo isso muito bom. Eu acho que é uma sintonia boa, porque meu pai, né, meu saudoso pai, ele ensinava assim, ele diz assim: filho, para você chegar, para você empatar, você tem que sair na frente. Então, se você chegar empatado simplesmente, perdeu. Você tem que ser mais. E eu tenho lutado a minha vida para poder ser mais, para poder ter um horizonte melhor. E assim eu fiz também com meus 4 filhos, que estão hoje estão todos na área da saúde. Eu tenho uma médica também, eu tenho farmacêutica, eu tenho 2 enfermeiros, todos na área, e todos eles seguiram aquele conselho que eu dei e que meu pai ensinou. Então, e eu tenho que trabalhar, eu tive essa sorte, e dei isso aos meus filhos também. Né? Como você, Serginho, falou que você veio de lá de baixo e venceu, como o Sérgio também, e nós todos que estamos aqui. Mas o peso disso se chama educação. Todos nós tivemos que frequentar uma escola. Então, antes dessa sintonia que o Sérgio falou, entre a mulher e o negro, eu vou dizer assim: a sintonia perfeita vai ser entre educação e saúde. É uma percepção boa. É a educação, porque
Se o Sérgio, se todos nós estamos aqui, porque nós frequentamos banco de escola. E hoje, a escola que nós temos hoje não permite, né, com raras exceções, a escola pública hoje, ela não permite, seja ele branco, negro, não permite uma ascensão. Porque o ensino ainda, né, principalmente a pré-escola, é um ensino precário, a gente sabe disso. Eu não preciso falar que o aluno que sai ainda do ensino fundamental, ele mal sabe escrever, ele não interpreta um texto. Ele sabe ler, mas não é interpretativo. Então como é que a gente muda isso? Mudando a educação. Mas aí eu tenho que falar também, eu tenho que falar isso, porque como é? Você chegou onde você chegou, Sérgio? O Serginho, Sérgio, você chegou... Ronaldo Rezende. Então, se você chegou, por quê? Porque você se alimentou. É básico. É básico. Eu posso dizer, de cara, eu não passei fome na minha vida, graças a Deus. Meu pai deu o que comer com muita humildade, mas eu comia proteína. Eu comia ovo, eu comia carne, proteína. Hoje a alimentação básica das nossas crianças é carboidrato. Proteína, porção pequena, o resto carboidrato. Vou aprender o quê? Nada. Então, se a gente tiver que mudar, nós precisamos pensar a alimentação na escola e pré-escola e saúde. Hoje ainda temos verminose, Sérgio. Olha, Sérgio, nós temos anemia por verminose. Não dá. Então, a gente, né, se a gente vai lá na Vila Cristina, a gente tem esgoto a céu aberto, Sérgio. Pelo amor de Deus. É verdade. Você entendeu? Nós temos o céu aberto lá, temos aqui no Itajuípe, temos na Boca do Sapo, do São João, nós temos vários. Então, isso aí tem que ser, eu não vou fazer plano de governo, mas nós temos que ter saúde. A saúde não é só o médico, a saúde começa lá. Começa lá em casa. Começa na boa alimentação. Começa no básico. No básico. E hoje as nossas crianças não têm. Porque não se trabalha nem no básico, aonde nós chegamos, onde estamos chegando hoje. Nós temos uma conjuntura nessa eleição de quê? Uma educação e saúde trabalhando juntos. É isso aí. Dessa vez também vou te dizer, hein, doutor? É essa união que a gente precisa. O Alegrete, tudo bem? Então, o Alegrete é o nosso amigo, né? Tem uma amizade boa com ele. Aí o Sérgio fez não sei se foi o Sérgio falou, fez uma crítica, alguém fez uma crítica, Marquinhos, né? Assim, ó, sumiu. Então, o Alegrete realmente, ele no cenário político, ele deu, né? Ele sabe disso, sou amigo dele, mas ele não frequentou o cenário político. Eu não sei se ele está de volta, né? Ele está de volta, não sei se ele, né? A gente conversa algumas coisinhas, mas sou amigo dele, é uma pessoa que é bom ser amigo dele. Eu estive conversando com ele a semana retrasada. Ele falou uma coisa interessante. Nesse período que ele ficou em São Paulo, ele aproveitou para aprender muito politicamente. E uma gestão da cidade como São Paulo, ela é 80 vezes mais complexa do que Ferraz, né? Então, eu questionei essa questão dele ter ficado fora, ele falou que ele aproveitou bastante para poder se estruturar. Ferraz sabe que Ferraz Vasconcelos, o pessoal, quando vai para as ruas, o pessoal pega onde que você estava, cadê você? É isso aí. Ele não quer saber se você foi se preparar, se você foi para a China, se foi para não sei o que, fazer faculdade em Harvard, não quer saber nada disso, quer saber cadê você, meu amigo? Teve um candidato aqui numa época, acho que foi na eleição para 2016 ou 2016. Trouxe um professor da Universidade de Brasília aqui. Eu falei, mas os caras para Ferraz. O cara vai na Vila Cristina pedir voto, vai na... Não vai funcionar. Não funcionou. Não funcionou. Diga. Chegamos aqui nos momentos finais, o Marcos depois vai voltar para dar aquela pincelada que só ele dá quando volta para a mesa, né? Que vozeirão, o Marcos. Agora nós temos aqui, por falta de um Marcos, nós temos dois, né? Mas são dois também fera. Graças a Deus são duas pessoas feras aí. Passa aí, então, um abraço pessoal, fala com o pessoal aí que o senhor está no jogo sim, mas passa do teu jeito agora. Então, olha, eu tô no jogo, eu sou pré-candidato a prefeito, a vice-prefeito, desculpe. Mas se precisar também, sou candidato eu tenho um profundo orgulho
isso é verdade, pela Priscila, porque ela é uma pessoa com extrema capacidade, ela não mostrou ainda, eu falei aqui correndo, mas ela é mestre em educação pela PUC. A PUC recebeu, a PUC de São Paulo, na avaliação das universidades, ela recebeu nota máxima 5, então ela é muito bem formada, ela tem uma capacidade enorme, ela é uma excelente comunicadora, então eu até me orgulho. Então, o doutor Jorge, por questões que todos nós sabemos, ele está impedido. Então, ele estando impedido, ele colocou a esposa para ser candidata. Vai ter guerra aí na frente, hein, doutor? Então, colocou a esposa, a doutora Elane, que é uma excelente pediatra. Diga-se de passagem, excelente pediatra. Agora, a Priscila, ela não está, né? Rodrigo poderia ser, Rodrigo Gambale, deputado, poderia ser candidato, mas não. Ele não quer ser candidato, ele poderia ser, mas colocou uma pessoa, né, que é a irmã dele, está apoiando, o deputado Rodrigo Gambale, obviamente, apoia integralmente a Priscila Gambale, porque ela tem qualidade. E quando ela mostrar as qualidades dela, eu tenho absoluta certeza que nós vamos virar... É porque existem aquelas perguntas, por que a irmã? Né? O pessoal sempre isso aí pergunta por que a irmã, que não sei o que existiam outras conjunturas, e aí essas perguntas elas estão ainda se envolvendo aí debaixo dos vereadores. Mas também, mas é porque a irmã também faria uma A questão. Shirlene é filha do senhor? Quando se der a minha filha, Quando se um abraço, filha. Porque a irmã também pergunta uma coisa, colocar quem também? Porque é uma pergunta que se põe. Complicado. Então, quem? É uma pessoa que reúne qualidades boas, pessoas boas também, a Juliane, pessoa boa, que eu quero mandar uma boa noite para ela, que a Juliane é uma pessoa extremamente competente, muito boa, conheço a família dela, né? Vi a Juliane também pequena, e está aí como uma opção também, são pessoas boas, não é? Então eu acho que o debate político na nossa cidade vai ser muito bom. O debate político vai ser muito bom. A Juliane está até fazendo um bom trabalho, não sei se eu já tenho a minha dúvida desde o início que ela teve aqui na nossa programação, porque assim, uma questão que eu estou vendo é campo, quando o negócio for para a rua. Porque na internet todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, faz o seu merchandising, e na hora de responder o povão, né, todo mundo é leão, como ele está dizendo na internet. Leão de treino. É isso aí. Tá cheio de leão de treino. Quando vai pro jogo. Para encerrar, aí Mia. Nós estamos encerrando. Treino que é uma beleza. Eu não posso deixar de dizer a questão por que eu decidi também, e por que eu fui para... Eu conheço Ferraz. Agora, o senhor deixou o hospital regional, achou que essa mesmo seria uma opção bem viável para o senhor, porque o senhor se sente o quê? Confortável com a situação? Ou... Confortável, porque eu conheço Ferraz. Eu disse aqui quando eu cheguei, né, que esse posto que tem aqui na Margarida foi o PSF. Você está no posto de Vila Margarida. Deixa eu falar uma coisa do senhor. Por que isso aqui tem um elevador de 10 anos que não funciona? O posto? Esse posto da Vila Margarida. O elevador? Não. Tem o elevador tem. Aqui o Vila Margarida é 10. Tem o São João. É aqui, ó. Do lado aqui do prédio nosso. Qual posto? O ESF. Esquina posto aqui de PSF. Tem posto de saúde do lado da esquina aqui. Que tem elevador que não funciona? Não tem. Tem o lado feito lá, tá brecado lá há 30 anos lá. O senhor não sabe disso, não? Não sei. Se é esse elevador que não funciona... O senhor quer fazer uma visita comigo lá? Posso fazer. Por favor, pode fazer uma visita lá. Mas eu posso fazer sim. Porque eu sei que o PSF foi trazido por nós aqui. Ok, doutor. É isso. Obrigado. Marquinhos vai voltar na mesa. O senhor falou que vai fazer uma visita comigo amanhã no posto. Só quero ver, hein? Vamos marcar, com certeza. Tá bom? Abraço aqui pro Kel, pro pessoal que está nos assistindo aqui, a todos, o Jonathan Rosa, que chegou no meio da entrevista, chegou no meio, fica até difícil, hein, Jonathan? Mas depois você dá uma revisada aí, volta lá a fita, como vamos dizer outro. Rebobina aí, você vai entender. Legal.
Um abraço, gente. Doutor Luiz Antônio tem muito a contribuir, né? Se ficar aqui 24 horas, tem assunto 24 horas e assunto importantes, né? Assunto de qualidade, né? Pena que o nosso tempo é tão pouco que não dá para explorar, né? Mas está aberto aqui o convite para retornar aqui durante a pré-campanha e durante a campanha também com a candidata, né? Priscila Gambale. Vou já começar aqui o meu resumozinho de trás para frente, já que eu estou te convidando para voltar, né? Caso dê tudo certo, né? Porque o senhor falou que está sob júri ainda praticamente a sua candidatura, e eu espero que dê tudo certo, mas caso não dê, eu estou aqui ainda para postar com meus convidados aqui, com meus parceiros de mesa, e caso dê errado, Que não vai dar, eu torço para que não dê, mas caso dê errado, eu estou para te dizer aí que Juliane Galo pode ser a vice da Priscila e mais, e que número de votos dela pode definir essa campanha, viu? Posso estar enganado, mas vamos ver. Porque eu falei uma coisa, eu falei que é o seguinte: se todos os candidatos a prefeito mantessem a sua candidatura, obviamente que o número específico foi de 29 mil votos anteriores e caia para 22 mil. Então, de repente, 3 mil ajuda muito. E aí você vem, Juliane, com 3, 4, 5% aí, que ela vem lá em quarto, quinto lugar, você junta esse número de votos com o número de votos que a Priscila tem e acaba definindo essa eleição. Caso aconteça, mas eu acredito que jogo é jogo. Não, eu estou colocando o meu ponto de vista, pode ser que dê tudo errado, mas eu acredito ainda que o doutor Luiz Antônio, se tivesse hoje no pleito concorrendo um cargo aí, ele já estaria com 10%, também tem isso, entendeu? Então o número de votos do doutor Luiz Antônio também é muito significativo para poder definir a campanha, uma vez que ainda vai surgir novas junções ainda. Está muito cedo, ainda vai surgir algumas junções. Aí, caso isso aconteça, o doutor Luiz Antônio continue no grupo. Aí você junta com mais um percentual da Priscila Gambale e daqui a pouco, vou falar logo, daqui a pouco até o Balque deve estar aí junto aí e pode ainda trazer mais força para esse grupo. Caso dê tudo certo, né, doutor Luiz Antônio, quem sabe, né? Mas enfim, vou falar aqui do Zé Biruta, que eu quero já dar um pouco de aval aqui pro Sérgio e dar uma moral pro Sérgio, quando ele fala as coisas assim, que eu confio, que ele é muito bom no que ele fala. E quando falou que o Zé Biruta não está morto, eu acho que não está morto mesmo, não está. Mas ele precisa mostrar o trabalho que ele não mostrou. Mas já está no finalzinho, a pandemia acabou atrapalhando isso. Ficou meio difícil mostrar aos 45 do segundo tempo algum trabalho, né? Você falou que ele precisava de um bom secretário de comunicação. Não gosta de comunicação. Não gosta de comunicação. E sem comunicação fica impossível você mostrar o seu trabalho. Qual o grande falha do Zé Biruta nesses 3 anos? Ele optou por governar de costas para a população. Ele não recebia ninguém. Ele não falava com ninguém. Ele foi na Câmara no dia 5, que eu tenho memória fotográfica, 5 de fevereiro de 2018, subiu na tribuna, e eu estava bem pertinho, e disse para os vereadores: eu não precisei dos senhores para me eleger, os senhores não precisaram de mim para se elegerem. Então cada um faz o seu pela cidade. Então, isso é errado. Nós estamos em 2020, no século XXI, isso é conversa de político. Quando na verdade o legislativo e executivo que tinha que no trabalhar século XXI, que está se dizendo hoje qualquer empresa, o doutor Xavier é empresário, hoje é você delegar poder, é você distribuir tarefas para ter um melhor rendimento. Aí o prefeito vai na Câmara e fala para os vereadores. Quer dizer, se eu sou vereador, ele ouvir uma resposta desse tamanho. Mas é que na verdade, às vezes muita gente limitada tem boa vontade, se elege, porque tem cara lá bom de trabalho, mas politicamente é muito limitado. E aí a Câmara fica nesse marasmo. E aí tem aquele pessoal que se destaca, obviamente, mas o que você colhe no geral lá é um marasmo. O plano diretor, por exemplo, é um exemplo. Está aí, ó. Desde 2016 aprovado, não conseguem votar. E a cidade pagou 312 mil reais pelo plano diretor. E nada. Então não é brincadeira. É dinheiro que está sendo jogado fora. E agora eu vi uma notícia da prefeitura que o Zé Biruta não consegue contratar uma assessoria, uma empresa de assessoria para tocar o plano diretor na pandemia. Desculpa, tem lá a arquiteta Natália, a Fernanda, tem o próprio secretário Antônio Carlos. Então tem muito pessoal bom. Em vez de pagar 100 mil reais para a empresa, pega 20, investe nesse pessoal e eles fazem o plano diretor brincando. Agora, Sérgio,
Então, essas coisas é que, sabe, gestão é que entra no gestão tem, e aí não souber fazer, você complica toda a classe, complica. Porque só cutucando o Marcão ali, Zé Bilu tem que pagar salário em dia, mas se o carro lá do serviço urbano estourar o pneu, ele leva 2 meses para liberar 100 km. Eu tenho que dizer uma coisa assim, mas não sou contra essas teses aí, mas é o seguinte, ele falou certo. Conseguiu fechar alguns buracos no finalzinho, mas não fez 100 metros de rua completo, mas tudo bem. O Zé Bilu paga o salário em dia, mas eu não sou funcionário da prefeitura e mais de 90% da cidade não é funcionário da prefeitura. Então não adianta para mim pagar salário em dia. Tem que fazer a obra, tem que fazer a cidade evoluir. Só não capacidade, tem que iluminar a cidade. E detalhe, nem todos os votos do funcionário da prefeitura ele não vai ter, porque eu já falei, metade dos funcionários da prefeitura, metade dos funcionários da Câmara não moram e nem votam em Ferraz. Então nem os votos de todos os funcionários da prefeitura que ele paga em dia ele vai ter. Exatamente. E aí... E a vaca do Zé Biruta, e a vaca do Zé Biruta, e a vaca do Zé Biruta é um risco de dar 30 litros. É dele, ele que teria que falar. E a vaca do Mas Zé eu não vou Biruta, discordar com você. e a vaca do Zé Biruta corre risco de dar 30 litros de leite e um coice no balde. Então, mas vamos lá. Mas eu estou dizendo para você, todo mundo pensava na última eleição que ele estava morto, que ele não ia ganhar, que era tiozinho, eu falei pro Marco, o cara já ele tem 12 mil votos aí cativos na cidade. Ainda tem umas pessoas antigas que ficaram vivas, tem uma família e tal, e não acreditaram nisso. E uma semana antes da eleição, ele falou na padaria, pastor Ronaldo, larga esse negócio que o senhor não vai ganhar, vem comigo que eu vou ganhar. Eu falei assim, eu não posso, eu tenho um compromisso com o meu pessoal. Levei até o final a campanha prefeiturada, fui até o final e não fui com ele. Me arrependi? Não, fizemos o trabalho. Porém, ele não tem mais os 12. E também não tem a atenuante de 2016. Se você tinha uma briga feia aí na rua do Dr. Jorge, aquele áudio ensinando como roubar a prefeitura, agora, e outro vídeo do Isidro dizendo da radial em cima. Agora, grave esse vídeo que ele está falando. Agora 2020, é ele o homem, o cara a ser batido. Ele não tem mais essa... Grava aí, entendeu? Isso aqui não vai ser apagado não. Sabe o que acontece? A gente conversa. Vai começar a ficar difícil bater no Zé Biruta, sabe por quê? Porque assim, ó, o PDT fica lá quebrando o pau lá com o Orozco, com o Paulo Sérgio, com o Ismael Bani, pra saber quem vai apoiar quem. Espera aí, Sérgio, espera um pouquinho. Estão quebrando o pau lá para ver quem vai apoiar o Rafuzinho, se vai apoiar a doutora Elane, entendeu? E eles estão quebrando o pau lá. Enquanto isso, o Zé Biruta tá lá. Diz que ele é velhinho, tá velhinho. Tem pessoal da Santa Ceia que vota no Zé Biruta ainda. Está vivo. Então, assim, ele não está morto. Definitivamente ele não está. Então, ele está fazendo o trabalhinho dele lá, calminho, lá, do jeito que está indo, tá indo. Tudo bem. A Priscila Gambara está trabalhando devagarinho também. A professora tem o seu público, o eleitor, que não é dela, é do irmão dela, que, consequentemente, vai votar nela. Entendeu? A doutora Elaine continua cozinhando uma maravilha lá, também está fazendo o trabalho dela também, muito bom, entendeu? E a gente tem que ter uma receita dela até agora. Não, estou esperando. Aliás, tipo assim, convidado o doutor Jorge para vir, né? Isso aqui eu ia falar no final, mas ele foi convidado aqui também para dialogar com a gente, até mesmo por essa questão do PDT, que ele foi lá na Oi, foi flagrado lá com uma fotinho lá, atrás lá, um corridinho lá, né? Acusado aí por outra emissora de ter conduzido, né, ter regido o deputado, né, supostamente deputado Orozco, para estar lá falando aquelas monte de baboseira lá na Oi, diária, que a gente já dá o nome, né? Mas estava lá. A gente convidou ele para ver se ele vinha aqui falar um pouco sobre isso, mas ele disse que vinha, depois acabou amarelando, não quis aparecer e não retornou. Então a gente convida. Se quer vir, vem, se não quer, não vem. Aqui é o programa Expressão Sem Limites. O doutor está convidado, continua convidado. Se quiser sentar aqui, conversar, dialogar, concordar, discordar, tá aqui, as portas estão abertas. Mas aqui a gente fala o que a gente tem que dizer, né? A gente não tem rabo preso com ninguém, como o Marcos fala no programa dele segunda-feira. Aqui também a gente fala, aqui não tem verba de vereador, não tem verba de deputado, não tem verba nem do Bolsonaro. Bolsonaro, a gente nem quer, porque essa verba dele é isso, que chegar aqui tem que vir com máscara, entendeu? Então, tá quase o Covid. Então, assim, a gente está trabalhando, estamos com calma. Aí tem lá, então, o Obaminha que pode, de repente, voltar o padre que tinha se abandonado, né? O presidente falou, não sou mais candidato, mas hoje já se cogita que ele vem até vice aí do Rafuzinho, entendeu? Que, então, a gente está conseguindo entender... Obaminha. Então, a gente não está conseguindo entender. O PDT vai acabar com a doutora Helene. Então, eu também acho, né? Mas aí vai ficar pior. Meus amigos do PDT lá estão muito chateados comigo, inclusive eu publiquei uma matéria aí falando sobre isso, mas jornalismo é isso, você tem que dar com a realidade. O que acontece, na verdade? O doutor Jorge estava lá, mas não está errado, porque o PDT
o PSB, o PV e o Rede, eles têm uma aliança nacional. Então o acordo é o seguinte: a cidade que o PSB estiver bem, o PDT apoia. A cidade que o PDT estiver bem, estiver forte, o PSB apoia. O que acontece? PSB É uma aliança nacional, por quê? Qual é o objetivo? É eleger Márcio França prefeito de São Paulo e Ciro Gomes presidente de 2022. Esse é o acordo. Agora, Ferraz é um universo de nada. Nada partido nenhum decide nada. Nem o PT, que é o partido mais organizado, decide aqui em Ferraz. Não, mas estão batendo então, o pé. Eu acho que estão batendo o pé que assim, o diretório e o diretório municipal pode decidir. O diretório pode, mas é uma coisa que meus amigos PDT não, eles estão muito emocionados, estão muito nervosos, muito bravos, mas ninguém está olhando a lei eleitoral. A Lei 9.504/1997, em seu artigo 7º, parágrafo 2º, diz o seguinte: prevalece a instância superior. Então, se chegar na véspera da eleição, o pessoal vai nós queremos ir com o Rafuzinho, e se a estadual falar, nós queremos que vá com a doutora Elaine, acabou. O presidente estadual destitui todo mundo, monta uma diretoria, o que acontece constantemente na cidade. Pode fazer. Marquinhos, por favor. Temos garantia legal, não existe a garantia legal na eleição, é a convenção partidária que vai ser em agosto, em setembro. É setembro? Agosto. Então, a convenção, agora, se for lá no Estado conversarem com o estadual do PDT, o pessoal mantém a aliança com o Rafu, mantém-se, mas o doutor Jorge nada mais do que fez do que exigir a aliança que já existe. Ele não foi lá por cima. Mas não está errado, né? Está errado. Foi tentar, né? Tem que tentar, né? Marquinhos, faz favor, você liga pro Júnior Orozco para vir no seu programa na segunda-feira, para tentar justificar pelo menos que o doutor Jorge estava fazendo lá. Será que ele estava lá reivindicando a aliança, nada mais. Mas ele precisa vir falar diretamente com o Marquinhos, mas que é bom isso. Liga para ele, tenta explorar esse universo. Júnior Orozco. Tá bom? Manda recadinho para ele lá, hein, gente. É isso daí. Próximo. Eu quero agradecer aqui, né, mais uma vez o Dr. Luiz Antônio por aceitar nossos convites aqui, viu? Muito simpático, eu não conhecia pessoalmente, sempre ouvi por aí, pelas cidades, né, circulando nos bastidores aí da prefeitura também, né. Muito lisonjeado pela sua presença e a gente espera recebê-lo mais uma vez aí para a gente dialogar. Quem sabe brindar aí a sua vice, né, o seu sucesso na vice-prefeitura lá, da prefeita Priscila Gambari, ou até mesmo, né, quem sabe, posteriormente aí, ver o senhor sentado numa Câmara no Legislativo, que o senhor também tem esse potencial, tá bom? Dá um abraço aqui para a Sandra Barros, tá, que está conosco, e o Carlos Bento, né, o baiano. Um abraço para todos vocês aí. Sandra Barros é minha namorada. Sua namorada? Vai voltar para um abraço para ela. Um beijo para ela. Eu a chamo de anjo. Beijo, viu, anjo? Então eu queria aproveitar também, ó, Carlos Bento, baiano, um abraço, a Dulce do Bem. Que eu sou semi-analfabeto digital, eu consegui acessar isso aqui agora. O Gilson Cardoso, a Sandra de novo, o Romualdo, um abraço Romualdo, o Bernardo, Samuel, o Bernardo, deixa eu ver quem mais aqui, meu Deus, Samuel, Serginho, a Silene, a Maria Valda. Só uma coisa assim, Serginho, você devia trabalhar no Ibope lá na Datafolha. O Jonathan Rosa. Ó, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. E todo mundo aí. Esqueci de falar. O corintiano Israel, corintiano tá aqui também. Pedir desculpa, agradecer, mas pedir desculpa. Esse programa é meio de louco, sabe? A gente vem, a gente se expressa, a gente fala mesmo à vontade, entendeu? Foi como eu disse pro senhor, é um programa retinho, linear, sabe? Aquele programa de jornalista, gravatinha e tal. Não, a gente vem aqui pra dialogar mesmo e soltar o verbo aí, tá bom? Aqui a expressão é sem limites, então, às vezes as pessoas nem querem vir. A gente já convidou algumas pessoas. Não querem vir porque fica com medo de a gente expor, de a gente constranger, mas não tem isso aqui. Tem uma conversinha lento. Teve uma candidata, que eu não posso falar, não. Teve uma candidata que eu convidei para vir no programa, já é a segunda vez, tá? E para prefeito, dialogar, e sempre quando eu ligo, eu falo, mas o que vai ser o conteúdo, o que a gente vai conversar, né? Eu falo, não, conversar da sua vida. A senhora vai lá para falar da minha? Não, a senhora é convidada, a gente vai falar da sua vida política, né? Não na sua vida pessoal, nós tem interesse na sua vida política. Aí já não veio 2 vezes, entendeu? Então, assim, se quiser vir, continua convidado, mas aqui a gente não vai mandar pauta para ninguém, entendeu? Ou se você também, a gente não vai dispor, mas a gente vai dialogar a termo dos seus objetivos políticos, simplesmente isso.
Certo, Sérgio? Certo. Pronto, falei. É, porque na verdade o nome do programa é de Expressão Sem Limite. Teve gente que me perguntou, mas como é que é a linha do programa? Não, você vai lá, vai falar do que você pensa para a cidade, o que você pensa da vida. E aí nós vamos fazer pergunta, né? Então, Marcão, prazer tê-lo aqui na mesa hoje, Marcão. E eu queria que você falasse do Bolsonaro, para dar umas boas. Você não teve oportunidade, mas vamos lá. É isso, gente? Gente, Aliás, tem uma frase. Aliás, eu achei o brasileiro é muito brincalhão, né? Muito. O Bolsonaro pegou o coronavírus, vai morrer. Mas ninguém deseja a morte do presidente. Mas eu achei uma frase genial de uma mulher. Ela falou o seguinte: eu não desejo a morte para ninguém, nem para o próprio coronavírus. Então, força, Corona, você vai resistir ao Bolsonaro. Gente, tchau, tchau. até o próximo. Abraço.